Talvez alguns de vocês não se lembrem de Enéas Carneiro, mas com certeza já ouviram seu bordão. Visto como autoritário e truculento por muitos, Enéas se candidatou à presidência e afirmava que colocaria ordem no Brasil. Recentemente, a imagem de Enéas voltou a circular principalmente nas redes sociais. Mas quem foi Enéas? Quem era o homem que criou um dos bordões mais famosos da política brasileira? Eu sou Enéas! Tô brincando. Eu sou Benjamin e eu estou aqui para contar como foi o último dia de Enéas. 1.573.642. Esse foi o número de votos que fez de Enéas o deputado federal mais votado durante muito tempo. Mas o que fez com que Enéas, considerado o representante da extrema-direita, ganhasse tantos votos? Como ele chegou a tal sucesso na política? Enéas nasceu no dia 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre. Oriundo de uma família humilde, isso não impediu que o filho de Mina e Eustáquio José Carneiro fosse longe na vida. Enéas sempre teve fama de ser uma pessoa inteligente e o espelho disso eram seus resultados na escola. Ele começou estudando no grupo escolar 24 de janeiro e costumava ter a nota mais alta das turmas em que esteve. Como muitos de vocês devem saber, Enéas tinha um dom de falar em público. Mas essa habilidade não surgiu na fase adulta. Desde criança, ele demonstrava facilidade em se expressar na frente de muitas pessoas, tanto que, ainda criança, ele se tornou o orador oficial da escola. Nessa época, ele também presidia a Caixa Escolar, uma instituição que prestava assistência às crianças mais carentes. Mas com apenas 9 anos de idade, Enéas perdeu o pai. As consequências? Mesmo muito novo, Enéas teve que arrumar trabalho para ajudar no sustento da casa. Foi quando, em 1947, pensando em buscar melhores condições de vida, Enéas e sua família saíram de Rio Branco e foram morar em Belém, no Pará. Aos 19 anos, Enéas viu a chance de ingressar na Escola de Saúde do Exército no Rio de Janeiro, onde conseguiu patente de 3º sargento auxiliar de anestesia e foi trabalhar no Hospital Central do Exército. Mas ele queria mais. Em 1960, junto a mais outros 754 candidatos, Enéas passou em primeiro lugar no vestibular da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a atual Unirio. Era a chance que ele esperava. Afinal, o menino que tinha passado por muitas dificuldades quando criança, agora tinha a chance de se tornar médico. Enéas abraçou a oportunidade como se fosse única. O currículo de Enéas era incrível. Ele se tornou médico com especialização em cardiologia em 1965, mas isso ainda não era o suficiente para ele. Enéas parecia ter sede de conhecimento e, enquanto fazia medicina, aproveitava o tempo livre para se dedicar ao curso de Ciências Exatas, com licenciatura em Física e Matemática na Universidade do Estado da Guanabara, graduando-se em 1968. Sendo um homem diplomado, Enéas resolveu deixar o exército. Mas não foi uma despedida qualquer. Ele recebeu a medalha Marechal Hermes e tinha no seu registro mais de 5.000 anestesias. O cara era um crânio. Depois, ele passou a preparar alunos para vestibulares. Ele fundou um cursinho pré-vestibular e passou a lecionar Química, Biologia, Física e Português. Em 1973, ele começou seu mestrado e 3 anos depois se tornou mestre. Nesse período, ele também ministrou aulas de Fisiologia e Semiologia Cardiovascular na mesma universidade. Em 75, apresentou a primeira versão de seu famoso curso, o Eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, mais tarde ministrado em São Paulo, depois em Quito, no Equador, e depois novamente no Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele escreveu o livro O Eletrocardiograma, publicado tempos depois. O livro é considerado a Bíblia do Enéas. Segundo o próprio relatou em uma entrevista, ele leu 1.200 publicações para escrever o livro. Enéas era um homem inteligentíssimo, talentoso e que gostava de se dedicar aos estudos. Além de tudo isso que foi citado, ele já fez declarações afirmando que também já trabalhou numa construção civil como apontador de obras. Foi tradutor de inglês, trabalhou em um açougue e foi até auxiliar de escritório. Era um gênio
que já tinha lidado até com trabalho braçal. O mais engraçado é que, durante os anos na faculdade, Enéas nunca se envolveu em nenhum movimento político. Embora nessa época tivesse algum interesse por pensamentos marxistas e pelo Partido Comunista Brasileiro, ainda assim manteve-se distante. Em relação à ideologia comunista, Enéas fazia críticas à realidade histórica. Para ele, a teoria marxista era a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta. Mas, na prática, infelizmente, era tudo utopia. Com o fim da ditadura militar no Brasil, Enéas começou a se interessar cada vez mais pelo assunto. Ele estava descontente com a situação atual do país. O Brasil tinha acabado de sair de um regime militar e teríamos as primeiras eleições, depois de 21 anos de ditadura. Segundo o próprio Enéas, sua companheira estava saturada de ouvir o marido reclamar dos políticos e da situação do Brasil. Com este contexto, Enéas resolve ingressar na política e funda o Partido da Ordem Nacional, o PRONA, em 1989. Casado com a promotora da Auditoria Militar, Adriana Lorandi, desde 82, os dois se separaram pouco antes dele fundar o partido. Enéas se desfez de tudo que tinha para criar o PRONA, e isso incluía imóveis e até joias. Ele disse que Adriana não concordava com aquela situação. Ele então se lançou como candidato à presidência da República, e pelo fato de não ter representantes no Congresso, Enéas tinha apenas 15 segundos no horário eleitoral. Em um tempo muito curto, ele tentava convencer os brasileiros a votarem nele, fazendo discursos como esse. Foi nessa época que surgiu o eterno bordão do cardiologista. Foram 360.561 votos, que deram a ele o 12º lugar entre os 22 candidatos que concorreram ao pleito, vencido por Fernando Collor de Mello. Poucos votos, né? Esses números representavam apenas 0,53% dos votos válidos. Mas, diferente disso, Enéas conseguiu um grande feito. Por ter apenas 15 segundos de propaganda eleitoral, os votos do candidato foram muito expressivos. Mas Enéas não desistiria tão fácil. Ele foi candidato à presidência em 94 e 98. Em 94, Enéas ficou atrás apenas de Fernando Henrique e Luiz Inácio. Já em 98, em sua terceira candidatura, ele defendeu questões polêmicas como a produção da bomba atômica, aumento do efetivo militar e a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro. Acabou ficando em quarto lugar. 2 anos depois, ele se candidatou à Prefeitura de São Paulo, mas sem sucesso. E foi apenas em 2002 que Enéas finalmente conseguiu se eleger como deputado federal por São Paulo. O número de votos que eu citei no começo do vídeo fez Enéas entrar para a história. Os votos, inclusive, permitiram que Enéas elegesse mais 5 deputados federais, todos fundadores do PRONA. Em 2006, Enéas foi reeleito para o cargo, porém, devido aos problemas de saúde, ele não ficou no mandato até o final. Nesse ano, a aprovação da cláusula de barreira pelo Congresso ameaçava acabar com o PRONA. Estavam sendo impostas restrições a partidos que não tivessem votação mínima na maioria dos estados brasileiros. Para evitar que o PRONA chegasse ao fim, foi feita uma fusão com o Partido Liberal, que então deu origem ao Partido da República. Mas então vamos lá. Quais foram esses problemas de saúde que Enéas teve? Como foi que o Brasil perdeu um político tão inteligente quanto Enéas? No ano em que ele foi reeleito, Enéas já estava doente. Ele tinha leucemia mieloide aguda e, quando se lançou como candidato, já estava com a saúde bastante debilitada. Enéas disse que só não se candidatou à presidência naquele ano por causa da doença. Antes de começar a quimioterapia, resolveu raspar a barba, um de seus símbolos. Nas propagandas eleitorais, ele adotou seu bordão. Dessa vez, ele dizia o seguinte: no começo do tratamento, a quimioterapia até apresentou bons resultados, mas depois de um tempo passou a não fazer mais efeito. Foi mais ou menos 1 ano na luta contra a doença, até que seu caso se agravou ainda mais. Depois de passar um bom tempo internado no hospital, Enéas resolveu ir para sua casa, pois queria passar seus últimos dias com a família. Foram 4 dias de repouso em casa, até que a morte finalmente chegou. No dia 6 de maio de 2007, por volta das 2 horas da tarde, Enéas morreu, com 68 anos de idade.
Em entrevista no dia seguinte da morte, Adriana, ex-mulher do político, disse que ele morreu em paz enquanto segurava as mãos dela. Era o fim da vida de Enéas. Seu corpo foi cremado no dia 7 de maio, no Rio de Janeiro. Atendendo ao pedido de Enéas, a família jogou suas cinzas na Baía de Guanabara. Flamenguista, fã de Chico Buarque e de Tina Turner, Enéas deixou para trás 3 filhas e uma legião de admiradores que o consideravam um homem público de elevada confiabilidade. Por hoje, é só.